Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, irmãs, amigos, que em mais uma noite se reúne conosco para estarmos juntos, para meditarmos na santa, gloriosa e preciosa Palavra de Deus. Alguns irmãos já chegando, a paz do Senhor, irmã Jamile, irmã Sônia, Daniela e Letícia e irmã Andréia. Nós estamos alegres por mais essa oportunidade, paz, meu irmão Cresci. Nós estamos alegres por estarmos em mais uma noite para meditarmos na Palavra do Senhor. Nós estamos sempre dispostos a fazer a vontade do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, e essa palavra, ela falou muito no meu coração, como meu filho me falou, pai de sua irmã Roberta. Ele disse que, meu filho, sempre a gente conversa, a gente trabalha em família, e a gente vem observando algumas pessoas que estão deixando o arado, deixando o trabalho, deixando a caminhada em Cristo e voltando para trás. E meu filho falou de uma maneira muito autoritária, né? Não com autoritarismo, mas com autoridade. Ele diz, olha, quem colocou a mão no arado, ele não pode voltar para trás. Ele tem que permanecer, né? Porque o pastor Elcio de Assis uma vez falou uma palavra na sua mensagem, e eu queria que você colocasse isso aí na sua Bíblia, porque quando você se enrola com Deus, quando você se envolve com Deus, você não desenrola nunca mais. Porque aonde você estiver, Deus vai te buscar. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Você que teve um chamado, você que recebeu, foi impactado pela presença do Espírito Santo através da palavra da verdade, você não tem opção mais, irmãos. É seguir até o final. E nós estamos cumprindo esse ID. Ainda não estamos habilitados, né? Porque o meu filho está na recuperação, ainda está muito recente. Então ele está só começando agora a engatinhar, a lá dar uma ajudinha e tal, sem forçar muito. Mas em breve eu vou poder estar congregando, eu vou poder estar numa igreja, louvando a Deus, porque esse é o desejo do meu coração. E eu queria, irmãos, meditar com vocês hoje numa palavra muito forte, uma palavra que vem falando no meu coração desde cedo, né? Se encontra no livro de Números do Antigo Testamento. O Senhor nos buscou, né? Pela sua infinita misericórdia, nós estamos aqui fazendo a obra, né, irmã Andréia? Então você abre aí a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 17. Capítulo 17 de Números, se não me falha a memória, é o quarto livro do Antigo Testamento, né? Vem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E aí você vai acompanhar comigo uma ordem de Deus interessante, porque o que tem em muitas pessoas, obrigado, irmã André, Números 17, são 13 versículos, o que tem desanimado muita gente é a oposição. Hoje, as pessoas estão com muito pouca resistência em suportar as adversidades. E como eu sempre falo aqui, nós estamos na era dos descartáveis, achando que tudo se pode deixar para depois. Pai de sua irmã Eliane. Então nós estamos vendo essa geração descartando coisas importantes.
E pela oposição, às vezes, pela resistência de algumas pessoas, pelo modo como você é impedido, pelas oposições, as pessoas resolvem desistir. Mas se você tem convicção do seu chamado, se você tem certeza de que Deus te escolheu, porque isso não é exterior, é uma coisa que vem da alma. Quando você tem a convicção de que a palavra te impactou, de que você tem convicção de que Deus tem te chamado, permaneça até o final, porque as oposições, as palavras contrárias, as pessoas que não aceitam, algumas até que sem motivo não gostam, vão sempre estar resistindo àquilo que Deus tem para você. E aqui no capítulo 17 do livro de Números, se você pegar o livro de Números, quando Moisés retira o povo do Egito, desde lá do Êxodo, ele vem conduzindo o povo e Deus vai dando instruções a ele, tentando montar uma arquetipia do que ele queria que fosse realizado, porque no deserto ele mandou que levantassem tendas, deu orientações de como queria os utensílios dentro da sua casa. Cada um utensílio tinha uma representatividade. Então, conforme o povo ia se locomovendo, conforme o povo ia andando, automaticamente as suas casas, as suas tendas, elas iriam se deslocando, mas também aonde era o local da adoração também era levado, conduzido. E eles tinham que ser respeitado todo um cronograma que Deus tinha estabelecido. E Deus tinha estabelecido que uma pessoa, ela ficaria responsável pelo trabalho sacerdotal. Um grupo de pessoas ficariam responsáveis pelo trabalho espiritual ou sacerdotal de toda a nação. Porque Deus é extremamente meticuloso. Cada um tem uma função. E Deus iria escolher pessoas, uma tribo, que iria ficar responsável para que fizesse o trabalho sacerdotal. E aí, quando vão se fazer escolhas, e quando há escolhas de relevância, muita gente se apresenta, muitas pessoas se apresentam. Rapaz, irmã Darcy, muita gente quer, e quem não quer um sacerdócio, né? Quem não quer ser pastor? A Bíblia não condena, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado ou ser pastor, é uma excelente obra que ele deseja, mas isso não é só o fato de você desejar, você tem que ter uma chamada. Você tem que ter uma chamada para liderar, você tem que ter uma chamada para ser um missionário, você tem que ter uma chamada para ser um pastor, para ser um obreiro, porque não adianta que evangelho, ministério não é cargo de carreira. Hoje você é um obreiro, amanhã você é um diácono, amanhã você é um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, nada disso. Isso aí é segundo a chamada, porque tem pessoas que foram chamadas para ser diácono e vão morrer diácono, e não é demérito nenhum, porque a chamada dele é para ser diácono. E aqui no capítulo 17, Deus estava buscando um sacerdote, e já tinha havido várias rebeliões, várias contendas, várias murmurações de pessoas que queriam aquele cargo. Mas a escolha não é humana. O pastor, o líder, ele não consagra ninguém, ele só confirma aquilo que Deus já determinou. Se você, seu pastor, a sua liderança, te chama para ocupar um cargo, pode ter certeza, sendo essa pessoa de Deus e séria, ele não vai te consagrar, ele vai confirmar aquela chamada que Deus já tem com você. Né? Eu me lembro que antes de eu ser
levantado ao santo ministério, eu já era chamado de pastor, mesmo como diácono ou presbítero, porque a chamada ela não vem do homem, o homem só confirma, a chamada vem de Deus. E aqui existia no capítulo 17 do livro de Números, que serve para nós, que exercemos o ministério, porque às vezes a gente pensa que o ministério é só na igreja, mas você em casa exerce o ministério. Você no seu trabalho, você exerce o ministério. Você lidera. E você sabia, irmão, foi feita uma pesquisa que hoje os donos de empresas, os homens que contratam, eles observam o currículo e uma das coisas que eles mais levam em conta é a capacidade que essa pessoa tem de aglutinar, liderar, manter junto as pessoas. Mais vale para ele essa pessoa que mantém um ambiente coordenado, calmo, tranquilo, sossegado, pacífico, do que um excelente profissional. Às vezes tem excelentes profissionais que eles são desagregadores, que eles não têm chamada para poder trabalhar em grupo. Ele é bom somente naquilo que faz, mas hoje nós precisamos de ambientes pacíficos, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja no lar. E aqui Deus estava na escolha de um homem para ser um sumo sacerdote. E já havia várias rebeliões de pessoas querendo ser, porque o mais importante para Deus é ser. As pessoas queriam ser para ter o cargo, não queriam ser por ser chamado. E aí o texto diz que o povo estava irado contra Moisés, querendo que ele definisse logo. Moisés vai consultar a Deus, vai falar com Deus. E no capítulo 1 de Êxodo 17, de Números 17, perdão, o Senhor fala a Moisés dizendo, para ele dizer aos filhos de Israel, para cada um, porque estava uma briga, todo mundo queria ser, para cada um trazer uma vara da sua casa paterna, dos líderes de cada tribo, cada um traz uma vara, e coloca o nome na vara. Então de cada tribo, eram 12 tribos, cada um tinha que trazer uma vara com o nome da tribo em cima da vara. Pedaço de madeira seca. E Deus dá ordem para Moisés dizer o seguinte, olha, na tribo de Levi, você coloca o nome de Arão, porque é ele que eu quero. E aí as escolhas de Deus são soberanas. Para que ninguém notasse que aquilo ali foi algo aleatório, foram injusto, pai do sua irmã Eusa, ele resolveu falar assim, ó, traz cada um uma vara seca, um pedaço de madeira seca, e coloque o nome de cada tribo em cima da vara, e coloque aqui no local do testemunho, de frente para a arca, que simboliza a minha presença, porque eu quero falar com o povo. Não é você, Moisés, que vai escolher, mas sou eu que vou escolher. E eles trouxeram cada um pedaço de vara seca e enterraram de frente à arca do testemunho, no lugar do testemunho, e na tribo de Levi, o nome de Arão. E ele disse, amanhã vocês voltem. Vocês vão, e amanhã vocês voltem, que vocês vão ver quem eu escolhi. Vocês vão observar quem eu escolhi. E o interessante é o seguinte, irmãos, cada um tinha uma vara, só que essa vara de Arão, que era o companheiro de Moisés, desde lá na chegada ao Egito para falar com o faraó, essa vara, ela foi usada no ministério, e talvez já estava muito surrada, já estava muito batida, porque ela tinha se transformado em serpente, voltado a ser vara novamente, e ali ele conduzia o povo, aquele instrumento que você usa no dia a dia, que às vezes está até te cansando de levar, porque conduzir uma vara, né?
um pedaço de um cajado, às vezes nos cansa. Mas é com esse material que você tem sido usado em todo o seu ministério. É aí, nesse cajado, que Deus vai mostrar ao povo que Ele te escolheu, que Ele te levantou. E aquela vara que estava junto com Moisés e Arão, foi ela que foi trazida na presença de Deus e colocada ali, e Deus falou para ele o seguinte, olha, no capítulo, versículo 4, porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde verei a voz, e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações contra os filhos de Israel contra mim e contra vós. Eu vou mostrar para eles que quem eu escolhi dá fruto, mesmo que esteja com um objeto já muito usado. E aí deixaram, e interessante é que para brotar qualquer flor, qualquer ramo de flor, qualquer fruto, demora um tempo, mas Deus disse assim, olha, amanhã vocês voltem aqui que vocês vão ter um resultado, porque eu tenho pressa de levantar aquele que eu quero que fique na frente da obra. Aleluia. Eu tenho pressa, amanhã vocês voltem, porque na noite, quando vocês estão em casa, esperando alguma coisa acontecer, você vai ver que eu trabalho quando ninguém está vendo. E aí, no versículo 6, Moisés falou aos filhos de Israel e aos maiorais, cada um traz a sua vara, deixa aqui. E Moisés pôs as varas perante o Senhor no versículo 7, e sucedeu que no dia seguinte, olha só, e eu quero te entregar essa profecia, eu não posso deixar de te entregar essa profecia. As coisas que estão represadas, que você tem levado com muita dificuldade, vai acontecer rápido. Porque Deus está tendo pressa, irmão. Aquilo que você tem lutado tanto, foi a Faraó, foi no Egito, conduziu o povo, e agora chegou na hora de levantar. Está todo mundo com a sua vara polida, arrumadinha, e a sua é aquela que batalhou há tanto tempo, aleluia. Mas ela está com o seu nome lá, o nome é de Arão. E aí você coloca o seu nome naquilo que você tem feito para Deus. E aí ele diz, volta amanhã. E aí como é que esse Deus é um Deus de surpresa? Todo mundo esperando, será que sou eu? Será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? E Arão estava descansando, porque ele já tinha feito o trabalho. Deus conhece o trabalho que você tem feito na obra dele. Deus sabe do chamado que ele tem contigo, e você sabe, mas existe uma murmuração do povo, uma pressão dizendo que você não pode, que você não tem condição, mas Deus te chamou. Então eu quero nessa noite te tranquilizar. Fique quieto que Deus vai provar para todo mundo que você foi escolhido, que você foi escolhida, que você foi chamado, que você foi chamada. Todo mundo, na hora de trazer a vara, todo mundo trouxe. E você foi lá com a sua vara e colocou o seu nome lá. Você disse para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu só tenho essa vara aqui que eu já lutei muito. Ou eu só tenho esse corpo, eu só tenho essa voz, eu só tenho essa palavra, eu só tenho esse chamado aqui que o Senhor me deu, somente esse talento. Aleluia! E aí o texto diz que esse Deus, que é um Deus de surpresa, que é um Deus que nos surpreende, diz no versículo 8, que no dia seguinte, a vara de Arão tinha flores em cima. A vara de Arão brotou do dia para a noite. A vara de Arão, entendeu, Sérgio Ricardo? Ela brotou do dia para a noite. Rápido. Deus tem pressa. Entendeu, Roberta? Deus tem pressa. Entendeu, Jamile? Deus tem pressa. Entendeu, Roberta? Deus tem pressa. Entendeu, Cresci? Deus tem pressa. Entendeu, Andréia? Deus tem pressa.
E aí, Deus, que é um Deus de surpresa, ele não só deu flores, mas o texto diz que embaixo brotou amêndoas. Tem flor, beleza, alegria, harmonia, enfeite, mas também tem fruto. Você está entendendo o que Deus vai fazer com o seu chamado? Que muita gente critica, que muita gente não dá nada, que muita gente acha que pode fazer melhor que você, mas Deus já falou, eu quero Arão. Pode trazer todo mundo para cá, pode se apresentar todo mundo aqui, mas eu quero Arão. E eu vou mostrar para todas as 11 tribos que eu escolhi Arão, e as minhas escolhas são soberanas. Mas está todo mundo aí, cada um com a sua vara, mas Deus falou, eu quero Arão. Deus está dizendo, eu quero você. E a tua vara que vai florescer, que vai dar beleza, que vai dar harmonia, que vai fazer com que o ambiente fique mais alegre. E não só isso, ainda nesta vara, nesse chamado, ainda vai ter fruto, amêndoas para comer, para poder se alimentar. Porque existe, pessoa dizendo eu sou melhor, sou mais capacitada, mas irmão, Deus não trabalha com capacitados. Ele capacita quem escolhe. Ele simplesmente resolve capacitar quem escolhe. Todas as 11 varas saíram do mesmo jeito, mas a de Arão saiu diferente. A vara, o chamado que ele tinha com Arão, dizendo eu quero Arão. E aí quando todo mundo olhou, ele disse, não tem jeito, porque a minha vara continua seca, o meu chamado continua seca, mas o dele e o dela floresce e ainda dá fruto. Que coisa linda, meu irmão, que coisa extraordinária. E aí, que maravilha, no versículo 9, Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, e todos os filhos de Israel viram, tomaram cada um a sua vara, saiu cada um com a sua vara seca. E o texto diz que para Arão, ele deu a vara para ele, e diz assim, guarda por sinal para esses rebeldes ver que eu te chamei. Querido, não é vingança, não é humilhação, é porque, infelizmente ou felizmente, eles vão ter que ver que Deus te chamou. Eles podem até ranger os dentes e dizer assim, não consigo entender, mas eu tenho que aceitar. Foi chamada, foi chamado. Porque na hora de se apresentar ao Senhor, é quem Ele chamou que brota, é quem Ele chamou que floresce, é quem Ele chamou que dá fruto. Eu espero que você esteja entendendo isso. Ah, mas eu estou tendo muita oposição, tem gente brigando, tem gente querendo, calma. Ele vai chamar. Na hora que Ele chamar, Ele vai confirmar. E Deus, Ele faz uma confirmação tão extraordinária que os adversários, que aqueles que não queriam, que aqueles que não gostam, vão dizer, é ela mesmo, é ele mesmo. Porque isso é Deus, irmãos. Porque tu já pensou, todo mundo naquela expectativa, à noite, dizendo em casa o que está acontecendo lá, o que está acontecendo lá, e a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto seus filhos descansam, enquanto seus filhos dormem, o Senhor está trabalhando, enquanto você está no seu repouso, Deus está fazendo o seu jardim florescer, Deus está fazendo com que os seus frutos amadureçam, e aí todo mundo de manhã foi correndo para lá, quando chegou, e a minha vara está seca, e a sua também está seca, e a dele está seca. E a de Arão? Olha como está bonita a de Arão. Tem flor e ainda tem fruto. E aí eles disseram, contra fatos, não tem argumento.
Porque quando você abrir a boca, Deus fala na sua boca. Quando você estende a mão, as mãos do Senhor estão embaixo da sua, operando. Quando você profetiza, Deus diz, eu vou confirmar. Quando você sai para evangelizar, o Espírito fala, eu vou convencê-lo. Porque é Deus que está na sua vida, meu irmão. É Deus que te chamou. E Ele vai fazer questão, e eu quero frisar isso para você, Ele vai confirmar, irmão, que coisa linda, eu estou aqui, Ele vai confirmar o teu ministério na presença de todas as congregações, de todas as tribos. Tem pessoas que dizem assim, poxa, por que ele está assim? Por que ela está desse jeito? Por que ela tem essa prioridade? Aí Moisés vai falar assim, vocês viram? Deus escolheu. Se você quiser reclamar, não é mais comigo, é com Deus. Porque todo mundo estava dormindo e Deus estava trabalhando em favor de Arão. Todo mundo estava em casa, nas suas tendas, descansando. Oh, aleluia! Todo mundo estava ali pensando o que vai acontecer amanhã. Amanhã Deus está confirmando o ministério, dizendo, eu quero Arão. E aí você coloca o seu nome aí agora. Quando Deus falar, eu quero Ricardo, coloca o seu nome. Porque ele chamou, irmão. E aí não adianta que a congregação vai dizer, poxa, tem fulano melhor, tem tribo melhor, tem tribo melhor. Mas eu escolhi Arão. E quem ele escolhe, irmão, vai reclamar com ele, não é comigo. Não é comigo que você vai reclamar. Moisés deve ter falado assim, olha, eu fiz o que ele mandou. Trouxeram as varas, botaram aqui e não aconteceu nada com ele de vocês. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só tenho aqui uma vara seca. Mas olha lá, Arão, comendo fruto e ainda observando as flores. É isso que Deus quer fazer com você essa noite. Eu espero que essa palavra tenha te impactado. Não fique preocupado. As oposições vão acontecer mesmo. Todo mundo vai dizer, vai chegar no líder. Às vezes vão chegar até no teu pastor e dizer, por que tu escolheu ela? Por que tu escolheu ele? Vai dizendo, eu? Eu não escolhi ninguém, não. Quem escolheu foi Deus, eu estou só confirmando. Eu estou só confirmando. Mas por quê? Porque olha lá, ó, ela dá fruto e flores, harmonia e alimento. Enquanto vocês estão aqui seco, a vara de vocês passou a noite toda seca, e Deus fez da dele e da dela brotar flor e fruto. E eu louvo a Deus por essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que você tenha recebido da parte de Deus, porque Deus, ele vai fazer na presença de todo o arraial, na presença de todas as pessoas que ele confirmou o chamado na sua vida. Recebe aí, irmão. Recebe aí, minha irmã. Recebe com autoridade, dizendo, olha, a oposição está grande. A oposição está grande. Tem pessoas que não estão aceitando, mas eu vou ficar tranquilo, porque Deus, ele vai confirmar. Não sou eu que vou confirmar, é Deus que vai confirmar, é o Senhor que vai confirmar. Então fique tranquilo. Nessa noite a palavra que eu deixo para você do fundo do meu coração é para você se tranquilizar, porque pode ser que amanhã, né? Não sei quando, porque aqui foi numa noite, mas você vai ver o seu ministério, o seu chamado. E aí não estou falando somente da sua igreja, não, estou falando na sua casa, no seu trabalho, aonde você anda, você vai ver que aonde você chega tem o perfume das flores e tem fruto para alimentar pessoas que estão famintas. Louvado seja Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí na sua casa? Não precisa colocar aí, não, dá um glória a Deus aí gostoso, porque Deus está na nossa vida, irmãos. E tem nos abençoado e nos dado palavras para que você entenda que Deus é Deus na nossa vida. Amém? Eu quero
louvar a Deus por mais essa noite e agradecer a todos os irmãos que tiraram um tempinho para que possa nos ouvir pela misericórdia de Deus. E tenha certeza, olha só, o que eu estou falando aqui é profético. Você foi chamado e escolhido por Deus. Deixem falar, porque o Senhor é contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por favor, compartilhe esse vídeo para que possa chegar em outras pessoas e você servir de bênção e de fruto para essas pessoas. Deus abençoe a todos.